A paz do Senhor, aqui é a missionária Gilca Soraya, do Devocional Underline Kids. Vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é sobre disciplina ou castigo. Na verdade, Deus é o nosso Pai amoroso e Ele sabe o que é o melhor para nós e Ele nos corrige porque nos ama. Vamos observar, de acordo com a palavra do Senhor, o termo corrige e castiga. Vamos compreender através de dois exemplos. O primeiro exemplo sobre a vida de José e depois sobre a vida de Davi. José, ele foi filho de Jacó, ele foi um grande exemplo de obediência, foi escolhido para livrar a nação do Egito e a terra de Canaã de uma grande fome que duraria 7 anos na terra. Deus então criou situações a fim de ensinar José a governar sem que ele soubesse. Primeiro, José, ele era odiado pelos seus irmãos e estes o venderam para os ismaelitas. Naquela ocasião, José se tornou escravo do Egito e depois de um tempo, José passou a governar a casa de Potifar, um oficial de Faraó. Aí a esposa de Potifar caluniou José, dizendo que José tinha tocado nela. Por causa disso, o jovem foi encarcerado e logo passou a chefiar os outros presos. Depois, José interpretou os sonhos de Faraó e o aconselhou sobre o período de grande fome, e o rei o nomeou governador do Egito. Deus disciplinou José em meio aos sofrimentos e o capacitou para governar com grande sabedoria. José perdoou seus irmãos, reencontrou seu pai, cuidou deles e da sua família. No caso do segundo exemplo, que é Davi, vamos ver o que foi que aconteceu. Davi ele foi ungido rei no lugar de Saul pela vontade de Deus, e um determinado dia Davi resolveu realizar um censo em toda a terra de Israel para saber a quantidade de soldados que havia no seu exército. Essa atitude pareceu mal aos olhos de Deus, que enviou o seu anjo e feriu a terra com uma peste. Naquele dia, 70.000 homens morreram e Deus não se agradou daquele ato que Davi tinha instituído. Ele foi repreendido pelo profeta Gade e duramente disciplinado por Deus. Vamos lembrar, José foi corrigido por Deus enquanto Davi foi castigado por Deus. Então, nem toda disciplina do Senhor é consequência de pecado, e sim uma forma de Deus nos ensinar a sermos obedientes à sua palavra. Portanto, esteja aberto para ouvir a repreensão do Senhor. E saiba que o Senhor recompensará a sua humildade em reconhecer seus limites diante dele. Bom demais nós sermos disciplinados, corrigidos e repreendidos pelo nosso Senhor, que é o nosso Pai amoroso. Um dia de paz, Deus vos abençoe.